Estamos aqui em mais um podcast do RJ+. Vamos conversar hoje sobre esporte. RJ mais esporte, essa é uma cidade maravilhosa, é um estado espetacular e é um país que tem uma conexão com o esporte extraordinária. Nós vamos falar sobre automobilismo e estamos aqui com Pedro Caparelli, o nosso futuro ídolo do automobilismo, porque grande corredor, vencedor ele já é, com o pai coruja aqui, Cláudio Caparelli, também piloto, com o Silvio, da Invest Smart, que vai trazer uma visão para a gente, essa visão, esse lado do investidor, esse lado do patrocinador desse segmento do esporte, e com Edneide Oliveira, do Conselho dos Portos, do Condeporte. E de Miami, o senhor Nelson Silva Júnior, piloto também, amigo há muito tempo. Então, a gente vai bater um papo hoje bem bacana. Vem com a gente. Caparelli, me conta um pouquinho da sua história, qual é esse lado que você viveu, como é que o esporte mudou a sua vida, ou como que você construiu a sua vida em cima do esporte. Conta um pouquinho pra gente. Então, hoje quando estava vindo para cá, teve um amigo meu que me ligou e falou para mim sobre o Pedro. E ele falou do Pedro como capinha, né? Porque ele é do meio do esporte também. E o Pedro hoje está sendo conhecido como capinha porque eu sou o Caparelli. Mas lá atrás, quando ele começou no kart, as pessoas os amigos dele do kart procuravam lá, cadê o Caparelli? Aí eu falei, tô aqui. Não, o outro Caparelli. Aí agora que você falou Caparelli, eu lembrei dessa história. Mas enfim, eu comecei a andar de kart em 79. Meu pai não deixava eu correr, mas eu andava. Nelsinho começou exatamente nesse ano a correr, né, Nelsinho? Em 79. 79, exato. 10 anos. Tinha 10. Depois, a minha família já tem uma tradição no meio. Meu tio-avô correu o circuito da Gávea, correu com o Chico Lande, correu com o Fangio. E meu tio correu de kart também na década de 70. O outro tio meu foi presidente da FAERJ e diretor esportivo da CBA, diretor financeiro da CBA. CBA? Confederação Brasileira de Automobilismo. Legal. Isso. Então eu comecei a correr de kart. Meu pai não era muito a favor de eu correr de kart, a minha mãe também. Aquela situação de perigo, né? Vai se machucar. Então, mas eu insisti, eu sempre queria. E comecei no kart. Depois eu corri de Fórmula 4, Fórmula Chevrolet, Fórmula Renault. Fiz 2 corridas de Fórmula Renault. E aí eu migrei para o turismo. Aí eu corri de Stock Car Light, Endurance. Aí corri junto muito tempo com o Nelsinho. Fui campeão brasileiro de Endurance. Corri... O que é Endurance, Caparelli? Endurance é corrida de longa duração. Na Endurance eu ganhei 1000 milhas em São Paulo, ganhei 500 km de São Paulo, ganhei 1000 km de Brasília, 500 km de Londrina, e tem outras e que corridas carros que eu não vou lembrar. com que carros você corria? Com que carros você ganhou? Eu corri de Alfa Romeo, um Alfa Romeo era um 56, era do Mundial de Turismo. Aquele 156 que teve no Brasil, né? No começo da importação, ele apareceu bastante, o Alfa 156 no Brasil. Isso, mas era um carro de corrida. Sim, era sim. todo
todo preparado para a competição, com um câmbio diferente. Era o carro que corria o Mundial de Turismo. E aí eu corri com esse carro, eu corri com a Ferrari 355, corri com a Ferrari Challenger, 360 Challenger, e corri com uma Ferrari 360 GT2. O Nelsinho chegou a correr com uma 550 Maranello também. E corri de protótipo também, corri de Audi, corri com eu não lembro, Nelsinho, qual é que era o nome daquela categoria do Piquet? Aquele... Spron. Nelsinho correu também de Spron. Corri de turismo, de golzinho, de Corsa. Assim, tem que fazer uma lista para te falar a verdade, porque tem muita coisa. Não, tranquilo, mas eu acho, o Caparelli, que o Rio de Janeiro, você falou lá atrás de Fangio, e meu pai falava muito das corridas que ele ia com meu avô assistir ali no circuito da Gávea, ali no Joá, né? Isso. O Rio de Janeiro tem uma história no automobilismo bastante importante, né? Como é que você tem visto aí os últimos tempos e quais as possibilidades da gente ter novamente um protagonismo aqui no Rio de Janeiro com relação ao automobilismo de uma forma mais ampla? O Nelsinho talvez lembre, eu ia de madrugada para o autódromo, meu pai vai saber agora, no Alfa TI4 dele, pra gente fazer a arrancada com o Jorge, com o Paulo, com o Eônio, com a turma toda, preparando o carro a madrugada inteira para arrancar no dia seguinte. Conta um pouquinho dessa história aí, né? Desde lá de trás. Então, o Rio de Janeiro, até no kart, né? Porque o kart é a escola do automobilismo. E o Nelsinho lembra disso. Na década de 70, o Rio de Janeiro era referência do kart no Brasil. O kartismo no Brasil, o Rio de Janeiro, o pessoal vinha todo de São Paulo, de outros estados, correr aqui no Rio. E com o tempo a gente foi perdendo essa tradição. Quando acabaram com o kartódromo primeiro, em 94, ou seja, já tem 30 anos que a gente não tem um kartódromo, ou seja, a gente não tem a escola. Ali começou o declínio. Só que a gente persistiu, né? A gente veio persistindo nisso, a gente tentando salvar o autódromo, depois acabou o autódromo. Na verdade, foi uma desculpa para fazer Olimpíadas, para acabaram com o autódromo. Você vê, hoje, em 2016 foi a Olimpíada e o espaço nunca mais foi utilizado para o esporte. É uma questão de consequência, né? Como é que a gente faz as coisas e acaba não tendo consequência, porque nem o atrativo do esporte, ao qual eles usaram para substituir o autódromo, está sendo usado nem perto do que deveria. Então, a gente tem que olhar, e eu queria até ouvir do Pedro. Pedro, você começou pelo kart, né? No kart. Conta um pouquinho aí desse lado do kart. Você está falando, Caparelli, da escola, que é o kart, né? Conta um pouquinho aí, Pedro, desse teu começo no kart, como é que foi, quantos anos você tinha, se a tua mãe deixou você ir correr no kart, como é que foi? Não, eu comecei no kart com 5 anos. Na verdade, antes eu fazia futebol e jiu-jitsu. E aí eu comecei com kart aos 5 anos, meu pai me deu um kart elétrico. Na verdade, te deu kart elétrico com 3. Foi com 3, mas com 5 que meu pai começou a ver que eu levava jeito. Uhum. Porque a gente tem a casa em Teresópolis e tem uma garagem lá e eu sempre parava o carrinho de ré. Então eu acho que daí meu pai começou a ver que eu tinha talento e tal. Incentivar. Isso. E aí depois ele me levou num kart indoor, no Extra, mercado, né? E eu dei uma volta. Lá. Oi? Corri muito lá. Muita gente
andou do Rio, né? E aí eu sentei no kart, botei só o capacete. Na verdade, não botei nem o capacete. E aí meu pai foi do lado, assim, com o mecânico, bem devagarinho, tava 1 por hora. E aí eu dei a volta, eu tava só falando não, que eu tava com medo, não queria. Aí, pô, é uma coisa assim, que eu sou religioso, mas eu falo pra todo mundo que foi Deus que fez eu pisar no acelerador sem querer. E aí depois eu senti um frio aqui e eu falei, é isso que eu quero pra mim. Aí depois disso, minha mãe ficou incentivando a levar pra Guapimirim, que Mas é tua um mãe cartódromo no Rio. que quis levar você pro indoor primeiro. Sim, minha mãe Então foi a mãe que incentivou ali também, tava nesse processo, que normalmente a mãe dá uma freada, né? Foi minha Pelo mãe que... contrário, eu tentei falar que ele era muito novo, deixa ele crescer um pouquinho mais e tal. E a mãe, não, vamos ver se ele gosta. Ela que começou. não fui Gostou, eu, não. né? Gostou. Aí a gente foi pra Guapi, aí eu andei num kart menor, né? Obviamente que meu pai tinha 5 anos, 6. 5 anos. E aí teve até uma história que o kart começou a acelerar sozinho, andava devagarzinho pra... tinha 6 anos, 5, né? 5, né? 5. E aí o kart começou a acelerar sozinho e eu fiquei desesperado, meu pai atrás, assim. Aí ele até me passou, me jogou no pneu assim, eu falei, pô, vai doer, né? Porque eu tava rápido, Aham. já tava uns quê? Quando ficou acelerado. Você lembra dessa história? Uns 25, 30 por hora. Mas pra assim, mim eu meio. tava Voando. Não, mas também no kart você fica colado no chão, então Sim. a sensação de velocidade é maior. E aí ele encostou assim, me jogou pro pneu. Aí eu comecei a chorar, não sei o quê. Aí depois minha mãe chegou e falou assim, você anda de novo por mim? Eu falei, ando. Depois disso foi e nunca mais parei. Aí depois fomos pra São Paulo, depois Estados Unidos. Aí hoje tô ingressando pro Fórmula 4. Legal, Fala pra cá. legal. E Pedro, eu acho muito bacana você contar essa tua experiência, porque muitos em locais fechados e tudo, ensinei meus filhos a dirigirem desde 5 anos, botava no colo, 4 anos, e ali eles não têm medo nenhum, dificuldade nenhuma em fazer isso. Mesmo a Manuela, que tem 10 anos agora, eu já estou pensando em botar ela no kart para ver qual é, entendeu? Legal. Mas falta o cartódromo, né? Falta o cartódromo, mas a gente tá com um projeto pronto. Ah, que legal, me conta disso, porque aqui, Caparelli, o nosso objetivo é entender oportunidades de negócio. Quais são as oportunidades de negócio que estão aí e que a gente pode incentivar essa economia a voltar à carga. Nós estivemos conversando há pouco tempo com um ex-secretário de turismo do Rio. Isso traz turismo. Então, conta aí um pouquinho dessa... Eu na verdade, eu estou com um projeto para fazer um cartódromo oficial na cidade do Rio de Janeiro. E aí eu reuni alguns empresários que têm essa visão, como você falou, para investir. Então, paralelo a isso, eu estou montando uma pista de kart indoor, mas é uma pista de kart indoor no Città América que tem uma pegada semi-profissional. É como se fosse a semente que a gente quer plantar para desenvolver novamente o esporte. Então, essa pista que eu estou fazendo, ela vai ter uma escolinha de kart, que vai ser ministrada pelo Olingalha, que é o maior campeão brasileiro de kart. Ele tem 12 títulos brasileiros. E ali a gente pretende mostrar os primeiros passos, né? É uma pista que eu não tenho a visão do rental, do kart de aluguel, de parquinho. É uma pista que eu pretendo que ela seja o início Tipo da uma profissionalização. Tipo uma vai escola. ter escola, Quebrar vai ter isso que escolinha. o Pedro estava falando, né? Exato. Esse momento do
Pô, vou, não vou, tenho medo, não tenho medo. Não, relaxa, a gente está brincando aqui, vamos lá, mas é já olhando para preparar a turma, preparar uma turma nova para fazer o nosso coração bater mais forte. Eu sei a dificuldade que eu passei com o Pedro da gente não ter uma pista no Rio de Janeiro. Eu tinha que levar ele para Guapimirim, dia sim, dia não, eu levava para Guapimirim. Né? E acordava cedo, levava 85 quilômetros para ir. Antes da escola. Voltava, treinava 2 horas, voltava, almoçava, tomava banho e levava ele para a escola. Então eu sei dessa dificuldade. E sei da dificuldade também que tem os pais hoje em dia de você tem um filho, você quer botar teu filho para correr. Ele pede, eu queria correr. Como é que você começa? Você não tem uma nada infraestrutura para oferecer. E você está viabilizando isso, né? O Titá fica na Barra da Tijuca. Na Barra da Tijuca. O acesso é fácil, é pertinho do metrô. Do lado do metrô, exato, do lado do downtown ali. E a gente, ali é a semente. Passando isso, a gente já está com o projeto de uma pista oficial de kart, que também na Barra da Tijuca. O projeto está pronto. Eu estou tentando viabilizar o espaço, o terreno, porque eu já tenho financiador para a obra, para construir. Né? Eu não consigo comprar o imóvel, mas eu precisava de um espaço, ou de algum empresário que tenha o espaço, ou da prefeitura, do governo, enfim, que pudesse fazer uma concessão para a gente constrói lá e... Como eu gosto pouquinho de automobilismo, eu não sei se no papo inicial já deu para você perceber, né? Põe na mesa o que você precisa para a gente entender como que o RJ Mais Negócios da Associação Comercial pode ajudar a você fazer virar esse projeto num projeto bacana, se você tem plano de negócio, como é que funciona, e a gente vai passar lá pelo Silvio. Mas eu queria ouvir o Nelsinho. Nelsinho, queria que você contasse um pouquinho, porque como é que você viveu aqui no Brasil a sua vida e hoje você vive uma realidade diferente aí nos Estados Unidos. Como é que você vê, olhando agora de um prisma diferente, o país, as possibilidades, as esperanças, aonde a gente pode chegar? É uma visão diferente, né? Conta aí pra gente um pouquinho, conta da tua experiência como corredor, como piloto. Bom, então eu vou ser bem breve aí no que eu já passei. Mas começa lá na PST, tá? Começa lá atrás. Não. O automobilismo eu comecei com 10 anos também, em 79. Meu pai correu já, em 69 ele correu de Cinca. Depois ele passou para a Divisão 3, depois Copa Fiat, Brasil de Marcas, e um DNA familiar do meu pai, Nelson Silva, que participou já de vários campeonatos aí no Brasil, de tudo quanto é categoria também. Então, eu fui através do Julinho, o Julião, que corria com ele na época de Divisão 3, já corria de kart. Isso foi no autódromo. Antes de ter o autódromo, que foi feito em 83, as corridas eram feitas no Maquimus, depois foi para o autódromo, ali na reta do boxe, aí voltava para a retinha, entrava na curva da Vitória, fazia a entrada do boxe, então ali era a corrida que era feita de kart. Eu fiz lá eu acho que 1, 2 corridas. Depois acabou ali, foi para o Maquimus. Bom, aí depois o kart foi um monte de tempo, aí eu vim conhecer o Caparelli, conheci o tio dele, Bruno Aguiar, essa turma toda da quarta menor, que é da criançada, né? Depois passamos para a segunda, depois para a primeira categoria, que era a top do kart. E aí depois eu fui em 89, 10 anos depois, eu fui convidado por um amigo, o Wagner Moreira Santos, para correr no Grupo N, no Rio, com Passar. Então, o Wagner... O passazinho era bom, né, Nelson? Passar amarelo, a gente foi vice-campeão no primeiro ano que participou,
perdendo o campeonato para o Zé Mário Castilho e o Marreco na última volta. Foi bem bacana aquele ano, mas a gente não conquistou o primeiro campeonato de estreia. E depois eu fiz um Uno, por eu ser revendedor Fiat, aí eu fiz um Uno para andar no regional. Então foi 90, assim, as datas assim eu não me engano, eu não lembro, mas é por aí. Aí depois a Fiat fez um brasileiro de Fórmula 1, que quem organizava era o Greco, o Fábio Greco e o pai dele, o seu Greco. Então eu corri 93, 94, virou Uno Turbo, e eu fiz o 95 de Uno Turbo, brasileiro. Eu corria com o Chico Serra, Ingo Hoff, mais fera da época que tinham lá para os seus 45 anos, 40, eu tinha 22. Eu e Nono Figueiredo eram mais novos da categoria. Aí foi bom que eu andei com os feras e eu adquiri bastante experiência. E depois do Uno, eu voltei, fiquei correndo no regional no Rio. Na época fizeram a Copa Corsa, então eu fiz um Corsa e a gente andou praticamente, eu acho que foi 95, 96 em Goiânia, que o Autódromo do Rio paralisou pela obra já do Pan-Americano, que teve 2007. em 2007. Então as datas aí, eu sei que a gente não correu um ano no Rio, a gente correu em Goiânia. A gente fez um campeonato carioca inteiro em Goiânia. Eu não lembro as datas do que. Só sei que o Autódromo do Rio. Não sei se foi reforma para moto. Eu sei, mas o Autódromo do Rio foi paralisado, eu acho que foi para a reforma do MotoGP. Aí depois do oval, né? O oval, só sei que o autódromo então foi isso. Foi o oval. Fez o oval, que aí que acabou em 94. Isso aí, exatamente. Destruíram o cartódromo. Na inauguração do cartódromo eu ganhei lá, segundo lugar o Rubinho. 83. Taparelli não sei se correu, né? Setembro de 83. 83. Foi 83, E aí a gente andou bastante tempo lá no cartódromo novo do Rio. E passando para o carro, depois teve Copa Clio, a Renault fez um campeonato de Copa Clio, e depois teve também na Tecprom, que o Humberto Molo e o Murilo Piloto trabalhavam comigo chamou para participar de uma equipe que era uma Ferrari, essa que o Caparelli correu comigo durante, eu acho que 3 ou 4 anos. O Caparelli já andava com o Lucas Molo, primeiro a 355, depois a 355, 360, depois a 550 Maranello. Aí depois dessa fase das Ferrari, eu fui correr com o Alexandre Finardi, um amigo de protótipo, um campeonato aqui também com ele de brasileiro de endurance. E a gente nunca parou. Fiz uma prova aqui nos Estados Unidos com o Renato em 2014. Gineta. E fiz uma corrida de kart aqui, de Gineta. Fiz uma corrida de kart com Elinho Rodrigues aqui também, uma corrida de rua. Agora falando de Unidos ou Flórida, que eu moro na Flórida, o kartismo aqui é muito forte. Para você ter uma ideia, são 3 campeonatos, que é o Florida Winter Tour, que o Pedrinho até participou já também. Tu já correu lá, Pedro? Já. Tem o Scusa, legal. tem o Scusa, tem o Scusa, e tem uma outra categoria de motores, de rotaxi. Quer dizer, esse final de semana passado aqui no cartódromo deviam ter uns 350 karts, com umas 10 categorias diferentes. Do pequenininho ao coroa do pequenininho ao coroa de 60 anos. Então é bem democrático, tem para todas as categorias. Se você quiser escolher para andar, motor diferente, e tem corrida em Orlando esse final de semana. O kartismo você tem na Califórnia também.
eles dão prêmios muito bons. Para você ter ideia, a Tony Kart, o campeão, vai para a Itália correr lá, final, tudo pago, então muito incentivo para o garoto participar. É um pouco caro, mas tem equipes de super profissionais, com equipamentos de primeira linha, sabe? Parece que você está num mini GP de Fórmula 1, com vários trailers, com os boxes, com motorhome, tenda. Quer dizer, é um esquema só vindo para ver, para realmente ver que a gente ficou muito para trás, felizmente. Mas tem como reverter, né? Tem como reverter. Rio de Janeiro tem tudo para dar certo. É uma cidade que, na época, os pilotos de Fórmula 1 adoravam ir para o Rio de Janeiro para correr. É uma cidade que tem sua beleza natural incrível, suas praias, então tinha tudo para dar certo. Né? As praias continuam aí, tá, Nelsinho? Então continua tendo tudo para dar certo, né? Tudo para dar certo, tipo assim, para você fazer um link de automobilismo e cidade, né? Porque traz turismo, traz movimento para hotel, restaurantes e tem, né? Ô, Nelsinho, tem fluxo. Nós temos aqui uma presidente do Conselho de Esportes. Eu não sei se você sabe, a Associação Comercial tem 25 think tanks, que são conselhos empresariais com participantes de grande relevância em diversos segmentos, Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Saúde, Conselho de Esporte. E a Fabiana, ela agora, que é a presidente do Conselho de Esporte, está coordenando também todas essas 25 think tanks. E ela falou uma coisa interessante, que ela também mora na Barra da Tijuca, e falou assim, poxa, uma das faltas que eu vejo aí do autódromo é não gerar possibilidades para esse esporte e, de repente, as pessoas estarem fazendo descarregando a sua adrenalina na Avenida das Américas. Então, quer dizer, é um conjunto de ações que transforma e que faz as coisas se tornarem positivas. Então eu vejo com muito bons olhos o kartódromo. Se a gente pensar nele isoladamente, é uma coisa. Se você pensar ele em termos... Eu estava numa reunião hoje do C20, falando do lado social. Como que um kartódromo pode integrar essa sociedade, minimizar acidentes? Porque a minha vontade de correr com o carro, de gerar aquela adrenalina, amigo, não tem jeito. E tem um probleminha, tá? Porque para gerar essa adrenalina eu tenho que ouvir o barulho do motor. Então é uma outra página que eu preciso ouvir o motor virar para passar a marcha, ou até mesmo falar, tá trocando no tempo, porque agora é muito automático, né? Opa, passou do tempo. Opa, não fez a marcha que precisava fazer agora nessa curva. Eu queria aproveitar a fala, inclusive, do Nelsinho. Antes da gente conversando, o Caparelli falou de uma coisa importante. Primeiro, a questão da infraestrutura do Rio de Janeiro, que, né, simplesmente destruíram. E, obviamente, você não tendo espaço para isso que você acabou de falar, da pessoa sentir essa emoção, colocar para fora o talento dela, descobrir o talento, às vezes, até inclusive, o Rio de Janeiro peca muito por isso. É um crime o que fizeram com o autódromo Jacarepaguá, né? Em todos os aspectos. Depois nós viemos com a desculpa das Olimpíadas, criaram um elefante branco, que hoje também não é utilizado por nenhuma das atividades esportivas que nós temos grandes talentos. Agora, uma coisa interessante que foi conversado com o Maurício, além dos investidores, né, das pessoas que possam colocar recurso para que isso funcione, a questão da captação através de lei de incentivo para categorias iniciantes. Né? Eu acho que o esporte também poderia estar incluso dentro disso, mas com um formato que pudesse ser mais justo nessa distribuição. Muito boa a sua colocação, Ednei.
E aí vamos passar para o Silvio falar um pouquinho, né, como é que a gente envelopa isso, e talvez o Nelsinho fazer uma contribuição ali, como que você envelopa isso para que seja interessante, para que haja retorno para quem vai botar o dinheiro na mesa, porque dinheiro existe. Talvez o que não tenha é a apresentação de um projeto que você consiga tangibilizar o retorno. E aqui vai uma que a gente batia um papinho antes, né? Quem é que não quer um boné no dia de hoje, em 2024, do Nacional. Banco Nacional? Que era o que estava na cabeça do Senna e que começou lá atrás. Qual Ricardo, é a empresa que pode começar essa construção agora, patrocinando, de repente, o nosso futuro grande piloto, porque ele tem 16 anos hoje, e que, de repente, vai construir uma imagem que daqui a pouco ele está lá disputando com o Hamilton o maior número de vitórias. Já não vai estar mais lá. Não, mas aí o maior número de vitórias número e por aí vai. Não, olha, ele agora passou o Hamilton. Putz, aí a gente aqui torcendo. Como é que está esse lado do investidor, o Silvio? O que o investidor precisa ouvir? Porque a gente está aqui conversando com várias pessoas, com vários investidores e vários outros que querem entrar e precisam de patrocínio, seja no basquete, seja no automobilismo, seja no futebol e por aí vai, no golfe. Conta pra gente o que ele quer ouvir. É bacana de trazer esses temas, né? Porque são temas que a gente fala de diversas situações sociais, né? Do nosso país, né? Aí eu estendo um pouco mais essa brincadeira que a gente está fazendo aqui, mas é uma brincadeira séria, em relação à parte de como que o governo, né? Como que o Estado, como que os municípios, né? Eles encaram essa questão da socialização. A gente está falando que é uma parte onde você vai estar focando diretamente na educação, então a gente trouxe o tema da educação, né? Que hoje a empresa não gostaria de estar ligada a um esporte, né, que está educando esses futuros corredores, né, ou tirando da rua esse nível de competitividade regular. E quando vocês falam do Autódromo do Rio, eu já penso um pouco, já trago um pouco o lado positivo da gente, por que não começar agora, né? Se não houve lá atrás, vamos tentar começar agora. E realmente, por que a gente não consegue um projeto que seja na Barra, que seja em algum outro lugar, ou que seja no próprio local que o autódromo foi demolido, né? De fazer um autódromo novo, né? Por que outros estados do nosso próprio país, né? A gente vê o Mato Grosso com um incentivo e um projeto maravilhoso para o autódromo, né? Com incentivo da iniciativa privada, né? E pública, fazendo esse tipo de investimento, também tratando a educação, né? Então, primeiro, a gente tem que pensar de que o Rio de Janeiro precisa voltar a ser protagonista. E a gente precisa hoje acabar aqui, e aí a gente precisa de mais também dessa parte pública junto com a parte privada, para a gente desmistificar de que o automobilismo não só é só para uma faixa etária, né, da classe social, né? A gente tem como governo, né, como parte privada também, de levar o automobilismo para todos os níveis etários, todos os níveis, todas as faixas de renda, né? E o projeto do Caparelli fala um pouco sobre isso também, né? É uma escolinha que traz a educação, é uma escolinha que vem com incentivo de trazer essa criança que não tem aquela renda para poder manter um kart, né? E dentro do projeto Capa pode trazer isso muito. Mas, falando um pouquinho você trouxe aí um gancho muito bom, que é da parte do bonezinho do Nacional. A gente precisa sonhar em botar um brasileiro no automobilismo, sim, né? E para isso a gente tem que ter escala. Como que o tênis hoje está rompendo algumas barreiras, né? E querendo ou não, já tem aparecendo alguns nomes, né? A Biadade aí rompendo, poxa, marcas que na época do tênis feminino, a gente está falando da Marister, né?
depois do Guga, quem foi que veio, né? Então tiveram algumas... Então, basta querer, né? É a iniciativa pública junto com a iniciativa privada, a gente entrar com vontade de querer transformar. Acho que a palavra aqui que fica para nossa maravilhosa conversa é transformação, né? De que forma que a gente consegue trazer uma facilidade para transformar esse meio. Não, bacana. E, assim, como que o investidor, ele está ali olhando a gente agora no podcast e falando assim, bacana, eu tenho dinheiro, eu posso até botar, mas como é que isso volta? O famoso money talk. Como que isso volta para mim? Qual é o retorno de imagem? Fala pelo lado desse investidor para a gente, como que a gente pode espetar o coração dele para ele falar, olha, bacana, tem retorno. Hoje a gente tem diversas leis de incentivo, né? Esse é um canal que a maioria de todas as empresas privadas, né, elas utilizam esse canal para poder, enfim, ter um retorno rápido. Fazendo uma conversão muito próxima em relação ao percentual, né, e o tempo de retorno, que hoje, a cada centavo que você coloca no automobilismo, você tem um retorno de quase 25 vezes, tá, dentro do primeiro ano. Tá, então, a cada real que você coloca, você tem 25 vezes, R$25 de retorno. Então vamos lá para o prático. Sim. Se eu ponho 1 milhão para ele correr no Brasil, ou se eu ponho 2 milhões, 3 milhões para ele correr fora do Brasil, quer dizer que se eu ponho 1 milhão, ele volta para mim como retorno de imagem 25 milhões. Exatamente. Não só na questão do incentivo, mas também na propagação do marketing, que é uma coisa incondicional, né? Uma coisa, às vezes, que, dependendo da situação, é incalculável. Então, aí daí deriva para diversos outros setores, porque a gente não está falando, como eu falei, não está falando exatamente somente daquele ato, né? Aquela empresa que patrocina, ela está cumprindo com diversas obrigações também, né? Então, pode compartilhar projetos, pode participar de diversas frentes, né, que, querendo ou não, essa categoria do esporte está suplicando por ajuda. E você falou da educação. Pedro, como é que é a tua escola? Como é que funciona isso, né? Porque, de repente, você tem que correr, como o Nelsinho acabou de falar, participar de um campeonato nos Estados Unidos e, de repente, outro na Itália, ganhou lá, vai para uma outra competição fora e para. Como é que fica esse negócio? Você tem 16 anos, você... Eu tenho 16. Conta pra gente como é que você... Então, eu estudo online, né? A escola é dos Estados Unidos. Então eu só aprendo inglês. Eu falo fluente inglês. E é muito bom pra mim, quando eu tava na escola física, era bem pior, porque às vezes eu tinha que voltar e fazer todas as matérias. Então, tipo, eu perdia, mas depois eu tinha que recuperar e voltar ao dia, entendeu? Hoje em dia, na escola online, eu posso já adiantar a matéria. Eu tô 2 meses adiantado na frente. Então, eu vou acabar 2 meses antes do tempo. Então, acho que a escola online me ajudou muito. Olha que coisa interessante. A gente pode pensar, né, em até fazer uma conversa com a turma da academia para entender esse modelo em termos de Brasil. Meus filhos também estudaram numa escola americana, os mais velhos. E é um modelo diferente, integra várias outras nacionalidades, acaba numa escola internacional integrando várias outras nacionalidades, e isso é bem bacana. Mas como que, de repente, uma escola dessa online pode ajudar um atleta que, de repente, tem que competir Olimpíadas de Inverno, e ele já tem que sair mais cedo para poder se aclimatar, se a competição é num país mais alto, com uma altitude maior, e pressões diferentes e tudo mais, ele tem que se aclimatar naquilo ali, ou ele vai competir na ponta, ou ele simplesmente vai brincar. Então, é uma discussão que eu acho bastante interessante da gente também fazer aqui como sociedade. Como que a gente impulsiona? Como é que esses chineses conseguiram avançar tanto no esporte como avançaram, e a gente não, né, Nelsinho?
porque eu acho que é mais ampla essa discussão, né, de como a gente faz ou viabiliza a criação de novos esportistas nos mais diversos. Isso vai acabar até, antes de passar a palavra para o Nelsinho, isso vai acabar estourando no mesmo lugar, né? Se não tiver uma parceria, né, do governo, não só dos municípios, mas do governo, em relação a ajudar, a conscientizar e participar, né? Porque nós, empresários, a gente está interessado em, obviamente, não só na conscientização, mas no resultado, né? E a maioria deles, na cultura brasileira, o longo prazo do brasileiro é 40 dias, né, dependendo da situação. Então, esse retorno imediato precisa dessa visibilidade, né? E se hoje faz parte de um projeto, eu acho que tudo se encaixa, né? E tem essa velocidade que hoje a categoria, que é uma categoria que, quando a gente fala do automobilismo, e aí me corrija, Caparelli, é um lugar onde você pode juntar homens, mulheres, crianças, enfim, você tem toda essa possibilidade de colocar no mesmo, né, no mesmo grid. Sim, a Bia, né? No automobilismo, correndo com o carro rosa e tudo, mas eu concordo contigo, Caparelli. Você, assim, foi preocupante você ver alguma dificuldade no Pedro nessa escola internacional? Você vê alguma perda, você como pai? Então, para a carreira que ele escolheu, não tem outra opção, porque senão ele teria que faltar muita aula para viajar para as corridas. Até mesmo vai para São Paulo, correr em São Paulo, você tem que ir no começo da semana, você perde a aula a semana inteira. Então, não só ele pode antecipar, como a gente leva o notebook, ele em algum horário, acabou os treinos, vai para o hotel, ele pode fazer a matéria dele. Isso é muito bom. O lado que prejudica um pouco, e eu tenho que falar isso, ele perde um pouco o convívio com os amigos do dia a dia, né? E nessa idade, agora nem tanto, mas quando ele era mais novo, ele tinha essa carência dos amigos. A socialização, perfeito. Então, ele já está 6 anos, né, Pedro? 6 anos. 6 anos na escola. Então, ele começou com 10 anos. Numa fase que a criança está precisando. Mas, por outro lado, eu seria contra a escola online desde a primeira idade, né? Mas, com 10 anos, ele tem os amigos ainda da escola. A minha filha, que é 1 ano mais velha que ele, também está na escola online. Então, ela tem as amigas. Então, a gente consegue compensar isso um pouco. Agora, pro lado do esporte, que é o que ele escolheu para ele, funciona super bem. Perfeitamente. E aqui a gente fala muito de quais são as oportunidades de negócio, né? Então, essa é uma discussão que podem surgir várias oportunidades de negócio no entorno da academia para esses esportistas. Eu ia fazer um comentário que você fez lá do Banco Nacional, do Boné. Uhum. Existem alguns cases de sucesso para o patrocinador. Um deles eu citei também para o Ednei, que foi o Rubinho Barrichello com a Arisco. É verdade, é verdade. A Arisco patrocinou ele desde o kart até a Fórmula 1. E ela teve um retorno fabuloso. Chegou na Fórmula 1, levou o Rubinho para a Fórmula 1. Então, assim, concordo com o número, gênero e grau que o Silvio falou. O retorno é bom, é excelente. A gente, no Brasil, tem a facilidade do incentivo fiscal, que foi, inclusive, que me viabilizou a participação minha na Stock Car durante alguns anos. Foi incentivo fiscal. A gente comentando
antes de iniciarmos aqui o podcast, você falou da questão do retorno social, né? Que hoje não tem mais, que você está me falando. Mas você usou muito isso, inclusive aquilo que você me disse de 450 crianças que você levou para o autódromo, levou inclusive ali na área, na visitação dos boxes. Visitação dos boxes, quer dizer, isso aí você faz, de repente, um movimento desse, de 450 crianças, de repente você tira uma criança descobre o sonho dela e a vocação dela. Aí eu vou emendar num outro assunto. Mas primeiro vou te responder, Ednei. Antigamente, os projetos de incentivo fiscal, eu comecei a fazer projeto incentivado em 2004. Tinha contrapartida social. Você era obrigado a fazer. 10% do projeto era contrapartida social. Depois, eles modificaram a lei e não era mais obrigatório. Mas eu continuei fazendo. Porque aquilo foi tão bom para mim, o retorno que eu tinha era tão bom que eu continuei fazendo. Esse case aí dessa contrapartida que eu fiz já não era mais obrigatório. Mas eu, dentro do projeto, foram 450 crianças, 9 ônibus, crianças de escola pública. A gente contratou 18 monitores, eram 2 monitores por ônibus. Pegamos 450 autorizações de pais para poder levar as crianças. Aí a gente deu kit torcedor, boné, camiseta, bastão inflável, kit lanche para eles. Foram para a arquibancada, lá na corrida de Stock Car. E depois eu levei as 450 para visitação, dentro do boxe. Né? E é maravilhoso. O retorno pessoal que eu tive com isso... Uma satisfação pessoal, né? Exato. Uma questão de você entregar para a sociedade de volta parte daquilo o que eu recebi. Que vem... Isso. Isso é bem bacana. E aí, pensando também nessa continuidade, hoje eu fiz um projeto, eu tenho um projeto de uma academia de pilotos. Como é que é isso, Caparelli? Então, essa academia de pilotos não é como a academia que você vê, a academia da Ferrari, a academia da Aston Martin, que eles, na verdade, o piloto chega lá e paga um X para fazer parte daquela academia. Tem uma da Porsche em Atlanta, né? Porque se você vai usar, sou piloto da academia, e bota a camiseta lá Aston Martin, bota a camiseta McLaren, enfim. Esse projeto que eu fiz, ele é um pouco diferente. Pouco não, é bem diferente. É uma semente para a gente tentar novamente ter pilotos na Fórmula 1 e na Fórmula Indy. Porque você tem que entender que o automobilismo, ele tem o caminho Europa, que é a Fórmula 1. Apesar de hoje a dona da Fórmula 1 ser americana, que é a Liberty Media. E tem o caminho Fórmula Indy, que é o caminho americano. O Nelson conhece bem, está lá também, então ele sabe. E tem muito incentivo nesse caminho da Fórmula Indy. Quando você sai do kart, começa no Fórmula Júnior, o SF Júnior, que é a primeira categoria do Fórmula. O campeão dessa categoria, que é um brasileiro, o ano passado foi um brasileiro. Quem foi? Nicolas Giafone. Foi o Nicolas Giafone. Legal. Filho do Felipe Giafone, que correu já de Indy, corre de caminhão. Ele ganhou a temporada do ano seguinte, na USF 2000, categoria acima. Sendo campeão na USF 2000, ele ganha a temporada na Pro 2000. Campeão da Pro 2000, corre na Indy Light. Campeão da Indy Light, corre na Indy. Pago. Pago? Então, eu ia te perguntar, você ganha o direito de participar? Não. Você ganha o patrocínio para a própria categoria, banca ele o primeiro ano dele na categoria. Então, o que você está fazendo é um planejamento
para que haja um crescimento, né, Nelsinho? Que haja um incentivo da continuidade. Exato. Então, assim, desde o início, no kart, nesse programa nosso, nesse projeto de pilotos, né, de talentos, a gente tem 4 pilotos no kart e 3 pilotos no automobilismo, sendo que são 2 nos Estados Unidos e 1 na Europa, no Fórmula. É um projeto para longo prazo, no mínimo 5 anos, e a gente vai fazendo a renovação desse projeto. Quer dizer, os pilotos que estão no kart, que vão mudando de categoria, a gente vai colocando pilotos novos no kart. E como é que a gente escolhe? Como é que a gente vai botar esses pilotos? Aí é que eu vou te responder, Dinei. A gente vai fazer um campeonato lá no CITAR, na pista de indoor. Esse campeonato vão ser 5 corridas de indoor e 5 corridas no virtual, nos simuladores. Quem é que vai poder participar desse campeonato? A gente vai escolher 50% das pessoas que vão participar, das crianças, são de escola pública. E 50% aí vão ser provenientes da escolinha de kart que a gente vai ter, ou de pessoas, de crianças que a gente identifique que possam ter um potencial para integrar a academia. Se você for campeão... tem um detalhe. Todas as crianças, média 7. Essa é a condição. Novamente, incentivo a estudar. A estudar, exatamente. Média 7. Se você tem média 6, 5, você não pode participar do campeonato. Então já é um incentivo. E o campeão entra para a academia no ano seguinte, bancado pela academia. Entendeu? Que é o que a gente tem um patrocinador master, incentivado, quer dizer, ele não está gastando. Mas nesse meio, dessa maneira, você pode identificar um talento numa criança que não tem condição. Você falou incentivado, desculpa aqui, mas para trazer um entendimento, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, puxa vida, mas fazer um projeto é uma coisa complexa. Eu sei correr, né, Nelson? Eu sei correr, cara. Fazer um projeto, escrever um monte de coisa, ter que explicar outro monte de coisa para tantas outras pessoas. Como é que é esse negócio do projeto? As pessoas, elas... Qual é o percentual? É 3%? Vamos lá. Como é que é essa história? Projetos de incentivo fiscal. Aqui no Brasil, você pode fazer pela lei federal, em cima do imposto de renda, e aí pessoa jurídica pode descontar 2% do imposto recolhido. Pessoa física, 7%. No caso do ICMS Rio, nossa realidade aqui, Rio de Janeiro, né? Essa é a lei de incentivo estadual que você está dizendo. A que eu falei é a federal, A em cima federal, do imposto de renda. Tá. Agora, a estadual são 3% do imposto recolhido, mês a mês. Você pode descontar. Você paga R$100 de imposto, R$3 você pode colocar para o esporte. Tá? Então, detalhe, você pode botar R$3 para o esporte e R$3 para a cultura. Não compete cultura com não esporte, compete. É uma coisa interessante. Os fundos não são compete. independentes. Eu posso incentivar um projeto de música e posso incentivar, porque Exato. não compete, o meu limite Exato. está lá para o de música e o meu limite está aqui para o esporte. Exato. Eu acho que um número interessante seria a gente saber quanto que está indo para o esporte, quanto que está indo para a cultura, ou quanto que as empresas estão colocando, porque eu aqui de fora, eu ouço muito com relação à cultura e acho
que deve haver, sim, um incentivo para a cultura. Será que tem tanta divulgação? Será que tem tanto esclarecimento ou esclarecimento suficiente para que a empresa fale: puxa vida, eu sou uma empresa, uma concessionária de energia e eu vou chegar lá naquele carrinho que você postou lá no grupo, tá, Nelsinho? Aquele elétrico. Eu estou falando uma concessionária de energia, então eu vou chegar lá. Ele é o Cybertruck da Tesla. Então, eu tenho uma visão diferente da realidade. Eu já compartilhei até com... Eu não sei se você já tinha chegado. Assim, o retorno de mídia do esporte é muito maior do que na cultura. Mesmo entendendo que não há competição entre eles. Não, sim. Mas é porque você tem um retorno maior com a mídia esporte. dá mais cobertura, né? A mídia dá mais cobertura. Então a gente precisa de espaços aqui como esse para compartilhar, né? Mas o meu entendimento de cultura é diferente. O meu entendimento seria que deveria ter uma outra divisão da lei. A arte e entretenimento. Porque dessa maneira a gente chegaria para a cultura, que seria as escolas, os museus. Então teria dinheiro para isso também. Hoje o dinheiro está sendo canalizado para arte e entretenimento. Então o esporte, ele tem a vantagem da mídia. O retorno é muito maior. Agora, o desconto para a empresa é igual. É igual, então não há competição. O que a gente precisa... Não existe competição. Não, Silvio. O que a gente precisa é compartilhar mais essa informação e falar, cara, olha para essa opção, porque quem está dando esse dinheiro são os governos. São os 3 níveis de governo e não, na realidade, a empresa. É simplesmente a empresa olhar para aquela atividade, para o desenvolvimento do esporte e falar, eu quero ligar a minha marca a esse lado saudável. O Pedro estava contando ali, puxa, vários amigos meus com vape e eu não. Eu não, por quê? Porque é uma opção minha, né, Pedro? Sim, com certeza. Então, o lado da saúde é fundamental. Como é que é a tua alimentação, Pedro, por exemplo? Eu, 100%, há 2 anos atrás, eu me alimentava, não vou mentir, me alimentava razoável. Não era nem bem nem mal, mas gostava de uma besteira de vez em quando. Mas de 1 ano pra cá eu mudei completamente, radicalmente, assim. E tô só comendo bem, tomando água, fazendo tudo na regra. Mas eu faço justo pra ter mais desempenho na pista. Porque eu sinto que eu posso dar mais de mim na pista quando eu tô 100% preparado, sabe? Legal. Ô, Pedro, o que você falaria para um colega seu quando ele chega e fala assim, Pedro, vamos lá na balada, porra, vai ter uma cachaça, vai ter uma cerveja, ou então, pô, tem salgadinho à beça, pô, eu não comi, vou acabar aqui no salgadinho. O que tu fala? Como é que é a tua vida? A vida como ela é? Como é que você fala, porra, cara, como? Olha a hora, como é que eu vou dormir? Amanhã eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer exercício, eu tenho que ir pra academia. Como é que eu vou correr? Como é que fica o meu braço? Como é que fica o abdômen na pista ali? Porque... Eu vou te responder por ele. É uma renúncia. Ele tem um foco e ele renuncia a isso tudo. O foco dele... Eu vou te dar um exemplo. Amanhã tem uma festinha de formatura das amigas da minha filha e eu vou levar ela. Aí eu falei, Pedro, você não quer ir? Não. Não, vai para ir com a tua irmã. Não. Não, mas eu acho que chega um ponto que a minha vida já é assim há tanto tempo que já não chega a ser uma renúncia. Já é o meu normal, já é assim, sabe? De eu faltar passeio de escola, que já faltei várias vezes, de faltar festa, resenha com os amigos, tudo. Pra mim o normal já é esse, é acordar de manhã, estudar, depois ir pra academia, dormir bem, entendeu? Então, dormir cedo. Dormir cedo. Então pra mim não é sacrificante, sabe?
Às vezes eu sinto falta, assim, de sair com os meus amigos e tal. Porque a gente vê o rei saindo, a gente também quer aproveitar, né? Porque... Fala pro microfone. porque tô virando pra ele. Mas é porque a gente quer aproveitar, né? Então, porque a vida é uma só, né? Também. Mas eu sinto que no futuro eu não vou me arrepender. Mesmo se eu conseguir o meu objetivo, se eu não conseguir, eu não vou me arrepender, porque eu sei que eu fiz o máximo e fiz tudo certo. É a opção que a gente faz, né, Pedro? Eu quando tinha 14 anos, via o Nelsinho indo pra praia, eu pegava o 233 e ia trabalhar. Não, eu não tô falando mal, não, mas ia todo mundo. Eu indo pra praia, rapaz, pegava um 79 e ia lá pro Jardim Botânico, lá pro no Maitá, rapaz. No Maitá. Ia lá estudar, rapaz. Pegava um 79. Então eu acho que eu vi um dia só, Nelsinho. Foi um dia que eu te vi indo pra praia, aí eu lembrei agora. Não, Nelsinho pegou uma vez o 79. dia que você foi trabalhar. Ele ia de Fiat Uno. Você lembra do Uno 1.5R? Amarelinho. 1.5R eu tive um vermelho, um amarelo, um branco. Então, eu não me sinto nem um pouco triste, nem um pouco arrependido de ter pego o 233, o ônibus, e ido montar quadro elétrico de comando. Feliz da vida. Então, eu concordo contigo, são renúncias que a gente faz, né? E aí, Nelsinho, eu não sei se a tua alimentação nessa idade que ele tem era a mesma, mas eu me lembro do Pizza Palace, eu me lembro de alguma... Eu vou falar para você, com 16 anos a gente pode comer de tudo, rapaz, não vai mudar nada. Agora chega aí no 54, que aí já começa a mudar. Aí a coisa fica esquisita. Pô, depois doenta, complica. Mas é uma oportunidade, Nelsinho, para indústria alimentícia, com um alimento saudável, falar assim, legal, olha aí, isso aí de repente é interessante eu me alinhar, porque... Garoto propaganda. Mas Ricardo, sabe o que acontece? O mundo mudou. A nossa época de infância era uma abordagem, até mesmo automobilismo, você lembra antes do Senna e depois do Senna. Os pilotos de Fórmula 1, Piquet, James Hunt, eram boêmios. Fumava, bebia. Né? E o Senna criou um novo direcionamento. Exato. Preparação física, alimentação. Vai muito da pessoa. Nós temos no esporte, por exemplo, no futebol, o Romário, que é um exemplo do... Né? Mas hoje não cabe mais. Exato. Hoje não cabe. Eu acho que... Hoje tá todo mundo nessa vibe. Não, tanto que a gente vê a diferença, eu posso, acho que, fazer essa comparação em termos da troca de pneu do pit stop hoje da Fórmula 1 e antigamente. É a mesma coisa. Hoje faz em 1.9 segundos, já fez tudo. 1.8. 1.8. E você vê quem trocava o pneu. Isso, Antes tudo preparo, treinamento, sem preparo nenhum. Alimentação, preparo. Então, tudo isso influencia. Mas eu acho que essa parte da preparação física começou até pelo Nick Lauda, antes do Senna, eu acho. O Nick Lauda ele não fazia preparação. Não do nível do Senna. Não, mas deixa eu terminar. Ele não fazia preparação, mas ele via que as atitudes do Hunt, né, que era o principal rival na época, eram ruins. Se ele fizesse igual, eu acho que não teria chance contra o James Hunt, porque ele era muito mais talentoso que o Nick Lauda, mas menos dedicado. O Nick Lauda era muito mais focado que o James Hunt. Então. O James Hunt era mais boêmio, né? Eu posso falar... O automobilismo é altamente competitivo, né? E por causa da restrição, são poucos que posso destacar. Os melhores aí ainda tem a disputa depois para ver quem chega. A gente conversando antes, Ricardo, o Cláudio Capanelli passou uns dados interessantes do Pedro, que são os tempos que ele está conseguindo alcançar agora, com carros assim, até Fórmula 4, Fórmula 3, 4, é isso. Que ele fez treino. E isso é interessante, é um diferencial. E o investidor, aquilo que a gente está falando,
que é importante para que a gente consiga, né, manter um talento desse em atividade, para que a gente Em em crescimento, é isso, os dados do talento e da perseverança dele, né, do foco que ele tem. A gente vê que o Pedrinho tem isso, né? Pode ser um grande talento, um grande futuro. Ele já é um grande talento. É um grande talento. Né? Pode ser o ídolo que você falou, né? Que pode vir a ser para o Brasil, que nós precisamos resgatar isso. Nós tivemos grandes pilotos, né? O Brasil é um formador de grandes pilotos. Então é isso. E aquilo que nós falamos do nacional, tudo. Às vezes o empresário investindo nessa fase, o retorno é muito maior. O retorno é muito maior, porque o investimento é menor. O Nacional investiu pouco no Senna e teve um retorno fantástico. O Nacional, ele pagava R$1 milhão pro Senna, pelo boné. Era R$1 milhão que ele pagava. E foi até a Fórmula 1 pagando R$1 milhão. Pois é. E eu não sabia isso, mas olha só que interessante, né? Quando parava a balada pra gente assistir a corrida, né, Nelsinho? Exato. Pra gente assistir a corrida do Japão, cara, eu vi lá. Era no Brasil, era uma época que não tinha YouTube e a balada parava pra gente assistir. E tava lá ele no final com o bonezinho. Então, é uma coisa muito interessante. E aqui, eu quero deixar muito claro. Não, Ricardo, e ofereceram muito mais para ele pelo boné. Pra substituir. Ele já era campeão, tricampeão. E ele... Acabou até virando a marca dele, né? O boné nacional. Sim. Não, e ele fechado com o Nacional. Não, isso aqui não tá vendo. Sim, sim. E eu acho interessante a gente também destacar o seguinte. O que a gente está aqui fazendo é a promoção do estado do Rio de Janeiro e do Brasil através do Rio de Janeiro. Se tem um piloto, se você é piloto, se você conhece um piloto no Mato Grosso, em Curitiba, onde você conhecer, isso aqui é uma plataforma, haverá uma escola de pilotos aqui, fica inteiramente à vontade de abusar do RJ, porque o RJ é muito mais, vem para a associação comercial, participa dessa revolução que nós, junto com cada um de vocês, junto com o Caparelli, com o Ednei, com o Pedrinho, com o Nelson Silva Júnior, estamos promovendo para resgatar a nossa dignidade como sociedade, né? Nós precisamos resgatar porque audazes, destemidos, competentes, capazes, nós somos. Olha ali, o Caparelli como campeão, o Pedro batendo ali tempos 1 segundo mais rápido do que quem ganhou a corrida. Fantástico. Peraí, como 1 segundo mais rápido? Parece... Você pode olhar assim, pô, 1 segundo, já passou o segundo, o terceiro, o quarto. Faz isso quando você está no limite e faz 1 segundo na frente, né, Nelsinho? Faz toda a diferença 1 segundo. 1 segundo em 10 voltas são 10 segundos, e por aí vai. É verdade. 50, some. 60 voltas é 1 minuto. 60 voltas é 1 minuto. Já tá pegando cara de retardatário. Bacana. Então, assim, eu acho que a gente podia caminhar para as considerações finais, porque o papo está excelente. Eu sou apaixonado pelo tema. Eu confesso que, embora eu seja um flamenguista, goste de futebol, a gente vai conversar sobre a revolução que o Flamengo fez, que é extraordinária, mas no esporte, né? Então, já te aviso que dentro do projeto da Academia de Pilotos, o preparador físico dos 2 pilotos é o Márcio Tanuri, que é o médico do Flamengo. Então você está fadado ao sucesso. Nós estamos fadados ao sucesso, né, Nelsinho? Respondendo também um outro detalhe que você falou do retorno. Na nossa academia, a gente, seguindo os moldes da Fórmula 1, que a Fórmula 1, há um tempo atrás, ela estava com as audiências baixas. Depois que a Liberty Media comprou, começou uma nova filosofia. E eles fizeram o programa da Fórmula 1 no YouTube.
Drive to Survive. Exato. A gente, Drive dentro to Survive. da nossa academia, a gente vai ter 10 programas que vão ser veiculados no YouTube, Globoplay, Band, Netflix. E quem vai produzir é o Jorge Nassarala, da KN Bacana. Video, que tem muita experiência. E ele produz a Flá TV também. Você vê que o Flamengo tá sempre junto com a Fadados gente. ao sucesso. Ô, Pedro, você estava falando... Agora pergunta se Scaparelli é Flamengo. Hã? Hã? Pergunta se Scaparelli é flamenguista. Eu não torço por futebol. também que não. bom. É, Eu sou tá vascaíno. vendo? Corre da raia. Eu sou vascaíno. Não, tudo Mas- bem. Não sei nem a escalação, não sei nem o técnico. Mas do você é um Vasco. bom piloto, então vamos olhar por esse lado. Mas você vê que não tenho discriminação com nenhuma. E o nosso projeto tem... Não, eu acho que o Rio de Vai Janeiro é ser- muito maior, o que a gente precisa fazer nesse processo é muito maior e definitivamente a gente precisa de um Vasco muito melhor do que o que ele é e faz parte da gente ajudar ao esporte do Rio de Janeiro de uma forma geral, porque uma competição, quando você não tem um competidor à altura, o Pedro estava Fica falando sem ali graça. no começo desse desafio que foi. O desconforto te leva a subir alguns degraus. Quando você não está no desconforto, você não sobe alguns degraus. E você ter uma competição com alguém que você dá 1, 2 voltas em cima, você É fala, nas adversidades que você cresce. cara, Exato. grandes coisas, né? Nas derrotas que você aprende. E você estava falando do Netflix, de um Sim. seriado, né? O Drive to Survive. Que agora também tem vários, né? Não é só o Drive to Survive. Tem o da NASCAR, que eu esqueci o nome, que foi lançado recentemente. Tem o da MotoGP. E tem acho que da Indy, né? Ou não? Já, tem da Tem Indy da Indy. também. Não, da Fórmula 2 também Praticamente, então, todas as categorias. do Então, topo. Pedro, o que você recomenda para o próximo final de semana? Que a turma assista o quê? O que ela assista na TV? Tem... o Drive to Survive eu acho uma boa série, mas tem algumas coisas que deixam a desejar. Por exemplo, eles criam algumas rivalidades que não existem, sabe? Pro público ficar atraído. Isso. Eu acho que isso não é muito legal, porque às vezes tem pilotos que são amigos, por exemplo, o Lando Norris e o Carlos Sainz. São muito amigos e uma das temporadas eles criaram uma rivalidade grande que não existia, pra tentar atrair o público. Então foi meio que Mas isso falso, é assim, sabe? estratégia da mídia, né? Como tinha o Prost. Não, mas eu acho com o bacana Senna, você Mas colocar sempre tem isso. essa rivalidade. É, É criado isso. É bacana, né, Nelsinho? Fantasiar o negócio. Não, Fantasiar, tem que fantasiar. Hollywood. Exato. pronto. Exato. Hollywood. Então é isso, Pois é. assim, Nelsinho, suas considerações finais, porque eu acho que a gente Bom. foi tão bom que a gente passou assim do nosso tempo bastante. É. Ricardo, obrigado aí pelo convite. Caparelli, o Pedrinho, um grande beijo para vocês, o Fabiano e o Certamente. Dinei. Não conheço aí Silvio. vocês, mas um abraço. Muito obrigado, que o projeto siga para frente, que o nosso Rio de Janeiro merece aí um kartódromo, um autódromo, que tem muita categoria no Brasil hoje, muita Stock Car, Copa Truck, HB20, muita categoria que poderia estar fazendo uma etapa aí, gerando recursos para a cidade. Então, estamos juntos aí na próxima, é só dar uma ligada. Nelsinho, Um abração. vamos ter Obrigado. uma categoria de Tesla, de Toyota a hidrogênio. Será que a gente No chega futuro, quem sabe, né? No futuro, quem sabe? Não sei. Você tem aí a Fórmula E, que são os carros elétricos que correm, os Fórmula, né? Elétricos. Já teve uma categoria de turismo que eram os Jaguar, mas eu acho que foram 2 anos só. E não sei por que não foi para frente. E já tem o Fórmula E, que corre no IMB, aí em São Paulo. Não sei se é o 2º ano que eles vão andar esse ano. Então tem muita coisa acontecendo no Brasil de automobilismo que o Rio de Janeiro está fora.
Você tem a NASCAR Brasil, o HB20, repetindo, você tem uma categoria nova de Mercedes, são as GT2, se eu não me engano, ou GT3, uma categoria, GT4, eu acho. uma categoria Acho GT3. GT4. Então, são Mercedes novas que chegaram, vão correr São Paulo, Goiânia, Velocitar, fica nessas praças ali só, e o Rio de Janeiro está fora, né? Poderia estar... Você tem a Porsche Cup, que largam 2 categorias com 40 carros cada uma, por aí. Então, muita coisa no Rio de Janeiro, no automobilismo, nesses anos, ficou fora. Vamos ver se a gente consegue aí um milagre e recupere. Dizem que Deus é brasileiro, tá? Então eu confio no milagre. Então. Exato. Vamos embora. É fé. Vamos ter fé que tudo vai dar certo. Amém. Caparelli, suas considerações finais. Eu endosso 100% o que o Nelsinho falou. A gente no Rio Grande do Sul a gente tem 4 autódromos. 4. No Rio de Janeiro não tem nenhum. É um absurdo. A gente precisa de uma praça desportiva. A gente precisa um cartódromo que é a escola do automobilismo, para começar, né? E contra todos aqueles que dizem que o automobilismo é esporte de rico, não é uma verdade. Porque o automobilismo não é feito só do piloto, como se o piloto também fosse milionário. Olha o caso Hamilton. Exato. O pai do Hamilton era operador de metrô em Londres. Não, mas você tem também a equipe. Todo o staff, esse ecossistema, né? Isso, exato. Então, a gente ficou alijado disso tudo, de boas equipes. Aliás, a gente tem boas equipes ainda sobreviventes no Rio de Janeiro, Petrópolis, equipes de Stock Car, equipes vencedoras, mas fazem corrida em outros estados. Então, assim, eu fico muito triste do Rio não ter um autódromo. Eu sei que hoje um custo para construir um autódromo gira em torno de 700 milhões de reais. Agora, um cartódromo gira em torno de 20, 25 milhões. Não é nenhum absurdo. Ô, Caparelli, fica feliz, então, que eu não gosto de ver homem chorando, porque a Associação Comercial, o Centro de Negócios RJ+, está contigo. A gente precisa fazer esse resgate e nós usaremos todos os nossos melhores esforços para resgatar o Rio de Janeiro, e eu acho que esse resgate passa por aí. Ednei? É verdade. Eu acho que isso que o Ricardo disse é fundamental. O trabalho que a associação vem fazendo, vem desenvolvendo agora, com essa conversa, por exemplo, e com essa visão de fomentar negócios, né, de dar oportunidade de visibilidade, porque quem não é visto não é lembrado, eu sempre digo isso. E aqui uma forma de mostrar todo esse esforço e esse trabalho, o esforço do Pedrinho, né? Agora, com essa dedicação, com esse talento que ele tem, a gente só tem que incentivar e desejar, Pedrinho, que você realmente conquiste esse espaço que você merece. Estaremos juntos aí, de ombros, para te ajudar nisso, naquilo que depender da gente. Ao Caparelli, realmente parabenizar com essa nova iniciativa de fazer, né, a escola de pilotos. Fantástica ideia. Melhor ainda você ter essa visão social, porque a gente pode trazer, resgatar e buscar talentos. Não precisa de ser rico, isso é muito importante. Precisa ter competência, precisa ter habilidade, a história é outra, né? Exato. E o Nelsinho, agradecer, né, a participação, agradecer também pelo que o Caparelli, o Nelsinho, essas pessoas fizeram para o esporte brasileiro, né? Que são as pessoas que se dedicaram, se destacaram, se empenharam e levaram o nome do Brasil, onde hoje nós temos esse respeito mundial pelos pilotos brasileiros. Então, graças ao trabalho do Nelsinho, do Caparelli, e aqui o fruto, a semente aqui do Caparelli surgindo, e com certeza vai dar excelentes frutos, grandes vitórias para a gente. Obrigado. Você é o nosso líder, né? O nosso ídolo. Olha o peso, Pedrinho, tuas considerações finais. Minhas considerações finais é que meu objetivo como piloto e seguir essa carreira é mostrar não só para o Rio de Janeiro,
as pessoas da minha idade, assim, mais novas, que o automobilismo também... Porque sempre, como meu pai falou, né? Todo mundo fala que é um esporte rico, então eu falo que eu corro de carro, você é rico, não sei o que, seu pai paga tudo. Mas tem gente que tem que entender que não é assim, né? Que funciona. E eu acho que um dos meus objetivos que eu levo assim pra frente é mostrar pra todo mundo que o automobilismo também pode ser um futebol, sabe? Pro Brasil ter ídolos como Neymar, por exemplo. Bacana, bacana. E eu não falei, mas parabéns pelo capacete, pelo Obrigado. uniforme. Muito bacana, muito bacana. Você, com isso, leva Muito bom o gosto. Brasil para tanta gente, né? Eu me lembro. Sim. Nelsinho teve um capacete assim, que eu me lembro uma vez, que foi muito legal, amarelo. Tinha O meu amarelo e o azul. Ô, Tá lá no Ricardo. carro. Ricardo, preste atenção que do lado do capacete dele A bandeira tem a do bandeira do Rio de Rio Janeiro. de Janeiro. De um lado. E do outro lado é do Brasil. Do outro lado tem a do Brasil. Excelente. É a bacana. bandeira do bacana. Rio de Janeiro. No meu também tem. A gente faz questão de Sabe uma coisa que eu gostei? enaltecer Você, o RJ. isso aí, você correu uma vez com o símbolo RJ, né? Sim, sim. Sim, sim. Eu corri em 2012. Eu corri com patrocínio do Estado do Rio. Ba- RJ. Na Stock Car e no Brasileiro de Marcas. Bacana, bacana. Você que está nos assistindo, vai lá, curte o canal do RJ+, vem, participa conosco, traga suas ideias, comente, porque nós vamos conversar mais contigo para a gente construir o que a gente precisa que seja construído no Rio de Janeiro e no Brasil através do Rio de Janeiro. Continue acompanhando. Obrigado, Caparelli. Obrigado Pedrinho. vocês. Obrigado, Obrigado Ednei. vocês. Obrigado, Nelsinho. Abraço, valeu Abraço, você. tchau, tchau. Obrigadão.